historicamente, né, a crônica nasce como folhetim, né, que era uma parte do jornal. Os jornais eram pequenos, eram de quatro páginas só, né? E isso em final do século XVIII, né? E aí, quando surge o século XIX, as crônicas surgem em Paris, né? E esse cabe destacar que a gente entende e trabalha por crônicas aqui, né? Todos nós, são essas crônicas do século XIX, século XX, né? Bom, XXI também mais recente, mas a gente gosta, em geral, quem estuda crônica gosta de mais antiga, né? No Rio de Janeiro, claro, tem desde Machado da Assis, foi mais um nome assim, mais destacado, mas eu, como disse, vou apresentar pelo título, né, traduzindo crônicas de Manaus, né, dessas crônicas enquanto crônicas literárias que trazem algo a mais, porque a crônica nasce no jornal, né, e diz que a primeira crônica surgiu no jornal, até no Wikipedia está isso, em 1799 em Paris, né, no jornal lá, em dezembro desse ano, né, e aí já em janeiro de 1800 já começa a ter essa publicação com frequência. Em geral, são publicações de autores cronistas, né, que é o autor de crônicas é chamado de cronista, né, e que também é uma característica da crônica, que é o narrador, né, o narrador da crônica recebe o nome de cronista, mas o autor da crônica também recebe o nome de cronista. Mas há uma diferença que às vezes os alunos, né, a pessoa que está começando, confundem, e não pode confundir, porque o cronista autor é uma pessoa de carne e osso, enquanto que o cronista narrador, né, que assina, né, as crônicas, pode assinar com seu nome, pode assinar com outro nome, mas enquanto narrador é um personagem, e como todo personagem ficcional. E essa é uma característica das crônicas literárias. Tem vários outros tipos de crônicas que surgiram assim, no século XX, bem mais. A própria crônica jornalística, que já narra, mas às vezes são mais investigativas, e aí o cronista, né, que trabalha em jornal, é um jornalista, né, e vai atrás de informações e apresenta de cronos, né, de cronologia, né, uma sequência cronológica, apresenta o fato, então pode ser qualquer, assim, não é só uma notícia, se vai apresentando, desvendando, né, algum problema que está surgindo. Já as crônicas que a gente estuda, as que podemos chamar de crônicas literárias, né, tem essa pincelada de literatura, né, são escritas por literatos, né, por pessoas que escrevem literatura, e aí entra a ficção. Em que grau entra a ficção, aí vai depender do autor e também do que ele decide. Mas, isso estou falando das crônicas no jornal. Mas quando essas crônicas são compiladas e passadas a livros, aí fica claro que é ficcional. E a gente tem dos próprios cronistas, né, atuais, isso é comum, já no século XX e agora no século XXI, de cronista, por exemplo, em Manaus, além do... Bom, tem vários, né? Mas, por exemplo, talvez o autor mais conhecido na região norte, né, é o Milton Atum, né? E ele escrevia em São Paulo, foi morar em São Paulo, foi professor da UFAM, decidiu morar em São Paulo depois, e escrevia, mas só escrevia creio que era a última quarta-feira de cada mês, né, uma crônica. E aí ele lança, depois de vários anos, né, lança um livro de crônica, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, estou vendo a data de 2013, né, Um Solitário Espreita. E aí
o próprio Milton Atum fala o que a gente vê que é recorrente, né, em outros autores, em outros cronistas que resolvem pegar essas crônicas que foram publicadas inicialmente num jornal, publicá-las em livro, mas aí são reescritas, né? No caso do Milton Atum, tem umas crônicas aqui que escreveu especificamente para o livro, né? E esse eu repito, não é só o Milton Atum, é outro. O cronista que eu vou apresentar, José Aldemir de Oliveira, tem 2 livros, né, de crônicas, né? Um é Crônicas de Manaus e outro Crônicas da Minha Cidade, né? E, e ele também, muitos anos publicando jornais, né? E quando resolve publicar em livro, pega essas crônicas, reescreve as crônicas e outras inéditas também, né? Mas a gente tem que ter essa atenção para o fato de que a crônica, enquanto literária, né, tem, tem a ficção. Então, não necessariamente não é uma notícia, nem uma crônica jornalística que está investigando uma notícia, não, ele reescreve um fato, né, que certamente foi notícia, reescreve, mas todo passa da maneira que narra, é ficção. O Milton Atum, que vocês devem conhecer, as crônicas dele são crônicas, mas assim, a relação com os contos muito é grande. Quem conhece os contos do Milton Atum vê que tem, às vezes, até dialogam, né, crônicas com contos, histórias que estão completamente ficcionalizadas em um conto. Na crônica está que acontece com a crônica? A crônica tem algumas coisas que são do dia a dia, que está acontecendo, né? As crônicas são da cidade, nasce na cidade, nasce em Paris e chega aqui no Brasil rapidamente, e se desenvolve rapidamente, mas sempre em cidades. A gente não vê um cronista que escreve crônica do campo, né? do interior, né? De cidade, e cidades principalmente capitais, cidade grande, né? Hoje em dia, o jornal, vocês sabem, o papel já tá coisa rara, né? Não era como antes, que era um grande veículo de informação em massa, era o jornal, né? No século XIX, quando surgem as crônicas, e também no século XX. Né? Depois nasce no século XX o rádio, os programas de rádio, e aí tem crônicas jornalistas de rádio, né? Manaus a gente tem, Josué Filho tinha um programa de crônicas ao meio-dia, e ele lia crônicas no rádio. Com o surgimento da TV, já vai mudando as coisas, né? A imagem tem não é que esse que fala que uma imagem vale por 1000 palavras, claro que não, né? Só vale por 1000 palavras se você falar as 1000 palavras primeiro para explicar a imagem, né? Mas a imagem em si, por ela só, não vale por 1000 palavras, porque alguém explica essa imagem, aí a gente vê tudo que está contido nessa imagem, mas tem que explicar, sozinha não vale. Mas certamente, claro, unido à fala, né? E a um jornalista que apresenta, um apresentador de TV, a TV ganha muita potência e outras possibilidades, né, de redação. Mas tem também crônicas que só foram apresentadas em TV. Hoje em dia, não sei que é raríssimo assistir TV. Hoje em dia existe na internet, claro, né, crônicas em blogs ou cronistas que têm, né, seu próprio blog em Manaus mesmo, mas ele não está em Manaus atualmente, José Ribamar Bessa Freire. Ele tem um blog, e aí ele toda semana ele publica em jornal de Manaus e publica no blog dele. E ele tem esse livro, que é também uma seleção
de crônicas. Há vários tipos de cronista, por exemplo, José Ribamar é mais politizado, né? Pega assuntos mais políticos. Né? Bento Atum é mais literário, né? Gosta, por isso que se aproxima mais ao conto. Tem o Tenório Teles, que contei outro livro, primeiro também eu tinha alguém, espero que tenha usufruído muito bem do livro, porque pegaram, né? Eu tinha dedicado por ele, então pegaram, mas o Tenório Teles é um poeta de Manaus, e ele escreve e publica, e são crônicas mais poéticas, né? Às vezes são poemas em prosa. Né? Um que participou, uma vez que fizemos um ciclo de crônicas, um ciclo em homenagem ao José Aldemir, participou o Denis Lucena, né, que foi professor também da UFAM, e atualmente mora em Portugal. Né? E ele, depois que se aposentou, aí que já escrevia, né? Mas depois que se aposentou, começou a escrever muitas. Esse aí é o último que eu tenho, mas não é o último que ele publicou, porque o ano passado ele já lançou mais um, e tem vários. Né? E o autor, que é o José Aldemir, meu colega, eu conheci, trabalhei com ele, dialoguei com ele, conversávamos sobre as crônicas, e eu sempre destacava a parte literária e a parte ficcional, né? Mas ele nos deixou em 2019. Né? Eu venho trabalhando, né, crônicas, a maioria dessas crônicas, né? E apresentando. E essa parte de tradução, eu comecei a traduzir do português, claro, eu já traduzia a crônica do espanhol para o português, né? E aí as crônicas do José Aldemir, que está em português, né? Comecei a traduzir para o espanhol. E disso que vou falar com vocês um pouco, né, da minha experiência, e destacando os problemas que surgem na hora de tradução, especificamente que a gente encontra, uma particularidade que se dão na crônica. Quais são? A crônica fala da cidade, né? E geralmente fala da cidade do autor. Né? Mesmo que tenha nascido em outra cidade ou em outro estado, vai para a cidade, para uma dessas capitais, de grande cidade, e começa a escrever sobre a cidade. Né? E a crônica pode falar fala, né, do dia a dia, destacando às vezes as pessoas, né, as pessoas conhecidas. Machado de Assis fala, não, a crônica da semana, porque ontem teve um velório, né, um enterro de uma pessoa. Aí não fala quem é, de quem é o velório, de quem é o enterro. Por quê? Porque todo mundo sabia, porque naquela semana quem tinha morrido. Né? Mas você lê a crônica, está todo disponível na internet, né? A obra completa do Machado de Assis eles têm a internet disponibilizada. Então, infelizmente, hoje em dia tem mais trabalhos e estamos descobrindo mais cronistas, principalmente no século XIX, né, que a professora Andrea já tem trabalhado, a palestra que ela deu semana passada. Então, as crônicas, como falava, falam ou acontecimentos, como esse exemplo do Machado, né, em que não precisa dizer quem é o falecido, porque como foi na semana, todo mundo já sabe quem é. Isso na crônica que sai no jornal. Quando o próprio cronista vai publicar em livro, ele toma esse cuidado, de que não pode, tem que ser mais específico algumas vezes. Né? Mas, no geral, para entender as crônicas, assim, em princípio, tem que ser morador da cidade, porque ele vai falando da cidade e temos que conhecer tantas pessoas, e principalmente as pessoas, quanto os lugares também. O José Aldemir era geógrafo de profissão, né? E trabalhava as cidades. Né? Então ele se preocupava com os espaços, às vezes tem muitas crônicas aqui falando de personagens da cidade, claro, de pessoas, né? Mas tem outras que falam dos espaços. E esses espaços, claro, ocupados por pessoas. Né? A gente, por mais que fale de uma praça, essa é uma praça que
é frequentada por pessoas. E o que acontece, o que chama a atenção, são as pessoas que passam por aí e dão vida para essa praça, para essa rua, né? Para esse beco, né? Para esse bairro. Né? São pessoas, né? Mesmo que às vezes não apareça, mas sim, ou apareça assim, não dá um nome específico, porque não precisa, já que é uma crônica literária, pode inventar um nome, ou até melhor, não deixar o nome, para não ficar tão preso assim, a sua relação concreta, histórica do fato. Né? Se você não bota nome, aí pode ser qualquer um, né? Ou cria um nome fictício. Mas tem gente que não. Que tem uma. Os cronistas gostam de botar como título notícia de jornal, isso para crônica. E tem uma notícia de jornal famosa aí, em que relata uma história, e eu já vi alguém comentar essa crônica como se fosse uma notícia, como se isso tivesse acontecido do jeito que está sendo descrito pelo cronista. E não, a gente lê com atenção, vê que não é possível isso, e muito menos sabendo de quem é o autor, e que uma crônica ele está ficcionalizando, claro, algum evento que de fato aconteceu, mas ele está ficcionalizando isso. Não é exatamente assim. Né? E o que a gente não sabe o que ocorreu, de fato, né? E o que está sendo inventado. Então, o que acontece é que toda a história fica como inventada. Né? É diferente um estudo histórico, né? Que não tem autor, pode ter o autor de um livro. Um livro de história tem um autor, mas a história não tem um autor, porque não é uma pessoa que inventa a história. Característica, a diferença entre a história, o relato histórico e o relato ficcional, o relato literário. Né? E o relato literário tem um criador, né? Enquanto que a história não tem um criador. A história em si aconteceu, tem os personagens reais, né? Que existiram e fizeram essa história, mas eles eles não detêm os direitos autorais. Né? Isso para mostrar também que a questão da ficção. E o que é interessante, eu comecei trabalhando com José Aldemir, né? Por exemplo, eu fui para um congresso em 2019, acho, né? Foi um congresso em La Plata, na Argentina, e eu apresentei para eles uma crônica, tá aqui, que chama Buenos Aires. O José Aldemir publicou em jornal, e depois essa aqui eu tomo como fonte, essa que está publicada. É interessante ver, por exemplo, como eu conheci o autor, né? Ele me passou os textos antes da edição, e tem diferenças, e aí tem alguma grande diferença. Tem, às vezes são pequenas, detalhes, e outras que são assim, corta metade da crônica. Né? Por quê? Porque exatamente isso, o editor, né, do livro tem essa preocupação, sabe que a crônica no livro é ficcional, então não pode dar muito detalhe, números, sabe? Não, os detalhes tem que ser literários, não podem ser de fatos, né? Deixa isso para o jornalista, deixa isso para os historiadores, deixa isso para quem estuda, né, a cidade, o urbanismo. Né? E o que me chamou a atenção essa crônica Buenos Aires é que se refere que uma particularidade do José Aldemir em que ele viaja a congressos, a trabalho, né, e para outra cidade, aí foi para Buenos Aires, e aí e ele faz uma crônica dessa cidade que não é a sua cidade. Então você vai ver uma crônica de Buenos Aires, tem de tudo, e tem excelente crônica também, né? A crônica, assim como o futebol, foi adaptada pelo Brasil. Né? Não foi o Brasil que inventou o futebol, tampouco foi o Brasil que criou a crônica.
A crônica chega lá rápido no século XIX, como falava aqui no Brasil, mas também chegou a Buenos Aires, chegou a Santiago, a Caracas, e bom. Mas é interessante como essa crônica de Buenos Aires é o ponto de vista, né, de alguém que chega de fora. E, claro, ele, só lendo a crônica, não vou falar detalhes aqui, mas ele consegue pegar um contexto, né, e falando, e ele fala, que é típico da literatura, né, ele fala assim, não necessariamente por metáfora, mas tem que não é entre linhas. Metaforicamente a gente fala entre linhas. Não, está ali mesmo, está escrito. Só que você tem que interpretar essa obra literária também uma crônica. E faz e tem assim, uma apresentação, um desenvolvimento e o fechamento, como fecha, né? No conto, por exemplo, no conto clássico, o fechamento tem que ser uma coisa inesperada, né? E que só aparece mesmo no final. Tem também Anton Chekhov, né, o russo, que é grande escritor de contos, que ele deixava os em aberto, né? Deixava os contos dele em aberto. Quando ia começar a história, né, ali que acabava, e aí acaba ali mesmo, não continua. Né? E, se você quiser inventar um final, é problema seu, mas a obra literária termina quando termina. Ponto final e pronto, não tem um depois. Né? Isso não existe. Mas destacando aqui, por exemplo, essa particularidade do José Aldemir de falar de outras cidades, é claro que ele era geógrafo, então aí aproveitava essa parte. Mas aí dou, por exemplo, o título, né? Eu trago para você esse de como traduzir uma crônica cujo título já é uma tradução. Né? Então, o título da crônica é Bons Ares, que é a tradução para as palavras Buenos Aires. Mas você sabe que nome próprio a gente não traduz. Né? Então, o meu nome é Esteban, né? Não é Estevão, né? É Esteban. E a gente não traduz. Cidades também não. Né? Então, da Rio de Janeiro, a gente não traduz para Rio de Janeiro. Isso não. Né? É Rio de Janeiro. Em inglês também, né? Com sotaque em inglês, claro. Né? A não ser algumas, né? Alguns nomes ou alguma cidade em que alguma palavra você pode traduzir. Exemplo, Nova York, que é New York, só que New é de novo. Então, a gente pode traduzir Nova York. Então, o curioso aqui que ele traduziu por Bons Ares, né? É um jogo de palavras também, que é a tradução de Buenos Aires, né? Mas a questão é como você vai traduzir para o espanhol esse título. Porque o título em espanhol é Buenos Aires. Só que se você botar Buenos Aires, né, em espanhol, é o título da cidade. Né? E não diz nada. É uma crônica sobre a cidade de Buenos Aires. Só que o autor está fazendo o jogo, porque em português a gente também chama a capital da Argentina de Buenos Aires. Ninguém chama a capital da Argentina para Buenos Aires. Né? Não faz a tradução do nome. O autor da crônica, né, o cronista José Aldemir, ao traduzir, está fazendo um jogo com isso que depois a gente vai até para entender o que está dentro da crônica, né, a questão do jogo de tradução. Então, se você vai traduzir, o que eu fiz? Qual foi? Eu estou explicando aqui minha base para poder traduzir o texto, e eu vou deixar em português o título. Buenos Aires, porque não posso traduzir. Se traduzir, vai perder o impacto que tem o título em português. Né? Então a gente tem que se preocupa isso na hora da tradução, tem uns impactos. Né? Por exemplo, um poema, a rima, um poema com rima, a rima tem uma sonoridade, né? Ou seja, gera um impacto no leitor. Né? O texto carrega em si
algo a mais do que a palavra. E no caso aqui é a rima, né? E, bom, tem rimas internas, rimas mais conhecidas são de final de verso, né? Se você vai traduzir um soneto, por exemplo, porque a rima tem que ter a rima, né? E não é qualquer rima, né? Você tem que fazer essa tradução não só das palavras, como também de manter esse jogo da rima, porque isso faz parte, por exemplo, do soneto. A Andrea conhece muito bem isso, porque fez várias traduções, né, em coletiva. Eu pude participar de alguns encontros, né, de entremeses, né, e também que são em verso e tem rima, né, jogo de palavras ali, que você tem que, na hora de traduzir, não é traduzir somente a palavra, tem que traduzir também outras coisas que acompanham, que também dizem muito para a gente poder fazer uma leitura e ao fazer essa leitura na outra língua, a gente conseguir interpretar da mesma maneira como se interpreta o poema, ou a crônica, ou o conto, né, na língua que foi escrita inicialmente, né? Porque às vezes se a gente só traduz palavra por palavra, não vai entender nada, né? Ou não vai conseguir, vai perder alguns efeitos. É claro que no romance, que é muito grande, muitas coisas, tem coisas que se perdem, né? Mas um soneto tem que ser, você tem que traduzir para um soneto, senão então você desiste, não dá para botar nota de rodapé. Não, aqui deveria rimar, mas não rima, não. Tem que rimar, né? Tem que ser 2 quartetos e 2 tercetos. Um exemplo, deixa eu ver aqui, outro exemplo de outra crônica também que essa sim eu publiquei, eu posso compartilhar com vocês, porque até que faz sabe, recapitula, né, a crônica, diz, crônica dos pontos do jornalismo à literatura, de Paris a Manaus. E aí vou falando de como surge essa parte histórica da crônica e de como depois chega no Rio de Janeiro, principalmente, e como chega a Manaus. Né? Esse é um texto mais mostrando a questão especificamente da crônica.